Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao projeto Astro Educador. Esse projeto tem o objetivo de ajudar você que quer se preparar para Olimpíadas de Astronomia, sejam nacionais ou internacionais. O meu nome é Felipe, eu sou engenheiro eletrônico, sou professor de física, eu trabalho há vários anos com preparação para Olimpíadas brasileiras, como a UBF, a OBA e as seletivas das Olimpíadas Internacionais, e sou fundador do projeto Astro Educador. O vídeo de hoje é o quarto de uma sequência de 6 vídeos que trata do tema de orientação pelos astros. O link dos outros 3 vídeos anteriores vão estar aí na descrição do vídeo e eu recomendo bastante que você assista os vídeos antes de ver esse, porque alguns conceitos já foram vistos anteriormente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver sistemas de coordenadas celestes. Para que serve sistema de coordenadas? Basicamente para você saber localizar astros no céu, para você saber usar a posição dos astros para nos localizarmos aqui na Terra, ok? E para que estudar isso? Né? O motivo já está meio claro, mas de qualquer forma vamos ilustrar com um exemplo que eu vou mostrar a seguir. Em uma embarcação com destino a Recife, cuja latitude é menos 8 graus e a longitude é menos 35 graus, o comandante observa os dados do GPS e obtém para as coordenadas do navio os valores de latitude menos 10 graus e longitude menos 35 graus. Com os valores fornecidos, em que direção, ou seja, em que azimuth, a embarcação deve seguir para chegar a Recife? Qual é a distância aproximada até o destino? Considere o raio da Terra de 6.371 km. Então, esse é o exemplo que nós vamos resolver no final da aula, com base no que nós vamos ver agora. Beleza? Então, primeiro, vamos falar um pouco de sistemas de coordenadas. Coordenada serve para que você consiga localizar um ponto no espaço. Aí está um eixo XY muito conhecido na escola, e se eu tenho uma bolinha, por exemplo, um objeto numa determinada posição, como que eu indico em que posição vai estar esse objeto? Uma das formas de fazer isso é você traçar uma reta paralela ao eixo Y, que vai cruzar lá no ponto 4 do eixo X, e traçar uma reta paralela ao eixo X, que vai cruzar lá no ponto 3 do eixo Y, ok? Então, com os números 4 e 3, nós conseguiríamos localizar esse ponto sem sombra de dúvidas. Esse tipo de sistema de coordenadas são as coordenadas cartesianas, muito conhecidas na escola, né? Mas esse não é o único tipo de coordenadas planas possível, ok? De que outra forma eu poderia localizar esse mesmo ponto no espaço sem usar coordenadas cartesianas? Uma forma é, ao invés de dar dois números nos eixos, eu indicar primeiro uma direção. Por exemplo, a que direção essa bolinha está em relação ao eixo X? Eu poderia indicar essa direção como 37 graus, no sentido anti-horário. Então, 37 graus no sentido anti-horário seria uma das coordenadas possíveis. Mas eu não sei exatamente ainda em que ponto a bolinha está nessa direção. Eu preciso dessa distância, que seria de 10 unidades, seja lá do que for. Então, os valores 10, 30 e 7 também indicariam a posição desse ponto, sem sombra de dúvida. Então, esse sistema de coordenadas também existe, é chamado de coordenadas polares, é mais conhecido para quem cursa, por exemplo, engenharia. Então, nós acabamos de ver dois exemplos de sistemas de coordenadas planas, ok? Só que quando se trata de coordenadas geográficas ou coordenadas celestes, é comum nós usarmos outro sistema de coordenadas porque nós vamos lidar com problemas em 3 dimensões. São as coordenadas esféricas. Mas nós, na verdade, só vamos precisar de duas das coordenadas, já que o raio da esfera de uma esfera é constante, então você não precisa ficar indicando a que distância o objeto está do centro, ok? Com um exemplo vai ficar mais claro. Vamos começar com o sistema de coordenadas geográficas, que também é conhecido na escola desde cedo. Todo sistema de coordenadas celeste vai exigir, obviamente, uma esfera, né? Um eixo que passe pelo centro dessa esfera. No caso das coordenadas geográficas, vai ser o próprio eixo de rotação da Terra. Os pontos onde esse eixo cruzam com a esfera, que são os polos, norte e sul, no caso, e um plano que seja perpendicular a esse eixo que também passe pelo centro da Terra. No caso das coordenadas geográficas, é o Equador. Então, essa é a estrutura básica para qualquer sistema de coordenadas esférica, seja geográfica, seja celeste. Beleza? Então, para que servem as coordenadas geográficas? Como que eu localizaria esse ponto P, por exemplo, na superfície da Terra? Tá? Quais são as coordenadas que eu preciso dar para localizar esse ponto sem sombra de dúvidas? Então, o primeiro passo, pessoal, é traçar um círculo que passa pela posição do observador ou do objeto que eu quero localizar e pelos polos da Terra. Esse círculo é chamado de meridiano local. A gente já viu esse meridiano em outras aulas anteriores, ok? Então, esse é o primeiro passo. A primeira coordenada que nós vamos ter a partir desse momento é a distância angular entre esse ponto e o Equador, tá? Ou seja,
O ângulo medido ao longo do meridiano local desde o Equador até o ponto é uma das coordenadas que nós vamos usar. E essa coordenada é simplesmente a latitude local, que nós já estudamos tanto nas aulas anteriores também. A latitude ela pode ser medida de 0 a 90 graus positivo, né, no norte, ou de 0 a menos 90 quando for medida ao sul. Esses sinais são, na verdade, convenções, beleza? Agora, a latitude não é suficiente para determinar onde esse ponto está no espaço. Por quê? Eu tenho uma série de pontos que estão na mesma latitude. Né? Esses pontos, essa imagem formada por pontos que estão na mesma latitude é chamada exatamente de paralelo, beleza? Então, só da latitude não indica onde eu estou, porque esse ponto poderia estar em qualquer lugar desse paralelo. Eu preciso de uma outra coordenada que me indique em que posição desse paralelo estaria esse ponto. Para fazer isso, nós precisamos traçar outro meridiano que vai ser usado como referência para essa segunda coordenada. No caso das coordenadas geográficas, esse meridiano foi escolhido o meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano que passa no observatório de Greenwich, que fica próximo a Londres, fica nas redondezas de Londres. Esse meridiano historicamente é muito importante, porque no século XIX a Inglaterra dominava um quinto do mundo, coisas do tipo, então ele foi arbitrariamente escolhido. Né? Fisicamente falando, esse meridiano não tem nada de especial com relação aos outros. É uma convenção usar o meridiano de Greenwich como base desse sistema de coordenadas. Então, qual a outra coordenada que eu preciso para indicar sem sombra de dúvida o ponto P? É o ângulo medido entre os dois meridianos. O meridiano de Greenwich, que é usado como referência, e o meridiano local, onde o ponto se encontra. Então, esse ângulo é chamado de longitude, né? Também é muito conhecido desde a escola, e ele pode ser medido de menos 180 graus, quando é medido para oeste, até 180 graus, quando é medido para leste, beleza? A longitude também pode ser medida em horas, né? Porque cada 15 graus corresponde a uma hora. Então, nós podemos medir longitudes de menos 12 horas a oeste a 12 horas a leste, beleza? Então, com latitude e longitude, nós podemos localizar qualquer ponto na superfície terrestre sem sombra de dúvidas, beleza? Então, essa é a estrutura que nós vamos usar para os outros sistemas de coordenadas. Né? As coordenadas, os nomes delas vão mudar, as aplicações vão mudar, mas a ideia é sempre a mesma. Nós precisamos de uma esfera, de um plano, de um eixo, de polos e de meridianos. Tá? É mais ou menos assim que vai funcionar toda a vida. Por exemplo, vamos falar agora do primeiro sistema de coordenadas celestes, que é chamado de sistema de coordenadas horizontais. Bom, então primeiro nós vamos precisar de uma esfera, que obviamente vai ser a esfera celeste, já que nós tratamos agora de localizar pontos no céu, ou seja, astros, beleza? Nós vamos agora escolher um eixo que passe pelo centro dessa esfera. Nesse caso, nós vamos usar o eixo vertical local, ou seja, a vertical local do observador. Nós já sabemos que os pontos onde a vertical local cruza a esfera celeste são chamados de zênite e nadir. Nós vamos agora precisar de um plano perpendicular a esse eixo, que é o plano do horizonte do observador. Nós sabemos que nesse plano estão os pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste e oeste. Bom, então, o que eu faço agora para localizar um certo ponto no céu usando esse sistema de coordenadas? O nome do sistema de coordenadas é horizontal porque usa como base o plano do horizonte. Então, vamos lá. A gente precisa traçar um círculo que passe pelo zênite, pelo nadir e pela posição do observador. Esse círculo é chamado de círculo vertical. E é ao longo desse círculo que vai ser medida a primeira das coordenadas. Né? Essa coordenada é medida desde o horizonte do observador até o ponto do astro que nós queremos localizar. Tá? Essa coordenada é chamada de altura. Né? Eu acho o nome um pouco inadequado, porque não se trata de uma distância, sim de um ângulo, mas, enfim, foi assim que foi traduzido. Então, a altura é a primeira coordenada. Ela pode ser dada de 0 a 90 graus quando for medida acima do horizonte e de 0 a menos 90 quando for medida abaixo do horizonte. Mas, do mesmo jeito, só a altura não é suficiente para determinar a posição de um astro, porque eu posso ter vários astros localizados na mesma altura. Esse círculo que identifica pontos, astros localizados na mesma altura, é chamado de almucanta, beleza? Então eu preciso de uma outra coordenada para identificar em que posição desse almucântara está esse astro. Então, para isso, o que foi escolhido agora? Na verdade, nesse caso, nós precisamos de um outro círculo vertical, né? Assim como nós fizemos nas coordenadas geográficas, só que agora esse círculo vai ser o próprio meridiano local, ou seja, vai ser esse círculo que passa pelo zênite e pelos pontos cardeais norte e sul. Então, esse ângulo A, que é chamado de azimuth, é o ângulo medido ao longo do horizonte a partir
do ponto cardeal norte sempre, tá? Essa é a nossa definição de azimuth. O ponto cardeal norte é sempre definido como referência. E o azimuth ele pode ir de 0 a 360 graus e ele é sempre medido no sentido norte, leste, sul, oeste. É sempre nesse sentido que ele é medido, ok? Então, como nós podemos ver, é muito parecido com a ideia do sistema de coordenadas geográficas, só que agora ele serve para representar pontos no céu, tá? E as coordenadas são a altura e azimuth. Esse sistema é muito útil pela praticidade dele. Qualquer observador com um telescópio simples, uma mira simples, pode usar esse sistema de coordenadas. Ele é muito usado, por exemplo, para calibrar antenas de TV a cabo, por exemplo, para fazer com que as antenas apontem para o satélite, né? Você precisa saber qual o ângulo vertical que você vai elevar, que é a altura. No caso, às vezes também é chamado de elevação, ângulo de elevação. E lateralmente o ângulo é o azimuth. Também é muito usado para quem faz topografia, né? Engenharia civil, por exemplo, para mapear um terreno, esse sistema é muito utilizado, beleza? Qual é o problema desse sistema? É porque ele é um sistema local, né? Se um determinado observador utiliza esse sistema para localizar uma determinada estrela, para um outro observador na Terra, aquelas coordenadas da mesma estrela não vão ser iguais, ok? Então, para isso, a gente precisa de um sistema de coordenadas que seja único, que identifique de forma independente da posição na Terra. Esse sistema que é o próximo que nós vamos estudar. Mas antes disso, vamos fazer alguns exemplos de coordenadas horizontais. Exemplo. Qual é a altura de um objeto que esteja exatamente no horizonte do observador? Como a altura é medida a partir do horizonte, se o objeto está exatamente no horizonte, a altura seria zero, ok? Qual a altura de uma estrela que esteja no nadir, ou seja, no ponto da esfera celeste diametralmente oposto ao zênite? Lembra que o nadir ele está abaixo do horizonte 90 graus, então a altura é menos 90, beleza? Qual o azimuth de um astro que se situa no meridiano astronômico do observador entre o zênite e o ponto cardeal norte? Esse astro, se ele está no meridiano, os azimuths dele só podem ser dois, né? Porque o meridiano é a própria referência, então é 0 ou 180. Como ele está entre o zênite e o norte é a referência para a medida de azimuth, então o azimuth seria zero. Qual a altura de um astro cuja distância zenital é z igual a 40 graus? O que é distância zenital? É o ângulo entre a posição do astro e o zênite, ou seja, é o complemento da altura. A altura é a distância angular do ponto até o horizonte. Então, basicamente, a altura vai ser o complemento da distância zenital. Então, vai ser 50 graus. Qual o azimuth de uma estrela cujo vertical, ou seja, o círculo vertical, contém o ponto cardeal leste? Bom, no ponto cardeal leste, o azimuth, lembra que o azimuth é sempre medido no sentido norte, leste, sul, oeste. No ponto cardeal leste, está a vertical do ponto cardeal leste faz 90 graus com o meridiano local. Então, o azimuth seria 90 graus nesse caso. Qual a altura do Sol ao meio-dia do solstício de 21/12 para um observador no Trópico de Capricórnio? Isso aí remete à aula passada. Lembra que no dia 21/12 é o solstício de verão do hemisfério sul. O Sol está passando exatamente pelo Trópico de Capricórnio. Ao meio-dia, para quem vive nessa situação, o Sol vai estar exatamente no zênite desse observador. Então a altura é simplesmente 90 graus. Quais são os valores de altura e azimuth do Sol ao se pôr em um equinócio? Isso também se refere à aula passada. Lembre-se que nos equinócios o Sol nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Então, quando o Sol está se pondo, a altura é zero, porque o Sol está no horizonte. E o azimuth do ponto cardeal oeste, lembra que azimuth é medido no sentido norte, leste, sul, oeste? Então, o azimuth vai ser 270 graus. É assim que podem cair questões de sistema de coordenadas horizontais. E na próxima aula nós vamos abordar um pouco mais delas, ok? Mas agora vamos mostrar o sistema de coordenadas equatoriais, que define objetos no céu de forma uniforme para todos os observadores da Terra. Qual o segredo para que você tenha um sistema unificado? No sistema de coordenadas geográficas, todo mundo sabe onde está o equador terrestre e onde estão os polos terrestres. Então, as coordenadas geográficas de alguém que está na Terra são as mesmas, independente de quem esteja medindo. A ideia para criar o sistema de coordenadas equatoriais celestes é imitar
o sistema de coordenadas geográficas no céu, né? Ctrl+C, Ctrl+V, é a mesma coisa. Só vai mudar os nomes das coordenadas, mas basicamente a esfera padrão é a esfera celeste, o eixo de rotação é o eixo de rotação da Terra. Nós vamos ter os polos agora celestes, norte e sul. O equador, o plano perpendicular é o plano do equador celeste, ou seja, é um plano que circunda o equador terrestre, ok? Bom, se nós quisermos de forma inequívoca localizar essa estrela, nós já sabemos que nós precisamos traçar um meridiano que passe por essa estrela. No caso de coordenadas equatoriais, esse meridiano tem um nome um pouco diferente, chamado de círculo horário. Tá? Nós vamos ver um pouco mais desse círculo aí nas aulas seguintes. Esse círculo tem esse nome porque ele tem a ver com medidas de horas, mas basicamente é um meridiano que passa pelo astro, ok? E para medir a primeira coordenada, que seria exatamente equivalente à latitude desse astro, nós vamos medir ao longo do círculo horário o ângulo entre o equador celeste e a posição do astro, tá? Essa coordenada é chamada de declinação, mas ela é idêntica, pessoal, à latitude. Ela tem a mesma função, ela tem a mesma estrutura, só muda de nome, declinação. Então, se o astro está no hemisfério norte, a declinação vai ser positiva, né? Ela pode ser medida de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a menos 90 graus ao sul, beleza? Agora, já sabemos que só a declinação não é suficiente para localizar esse astro, porque existem vários astros numa mesma declinação, formando um mesmo paralelo celeste, ok? Então a gente precisa de um outro meridiano para ter a outra coordenada. E qual vai ser esse outro meridiano? Esse outro meridiano é o meridiano que passa pelo ponto vernal. Lembra do ponto vernal das aulas anteriores? Eu falei que ele era importante? Ele é importante por quê? Porque ele funciona como uma referência no céu. Ele é o nosso Greenwich do céu, né? Esse ponto vernal, que é a posição do Sol no equinócio de março. Então esse meridiano que passa pelo ponto vernal é o meridiano de referência para o sistema de coordenadas equatoriais, ok? Então esse ponto gama é o ponto vernal, que é a nossa referência, e a nossa próxima coordenada é medida desde o meridiano que passa pelo ponto vernal até o círculo horário da estrela. Tá? Essa medida é chamada de ascensão reta e é medida de 0 a 360 graus para leste, ou seja, a partir do meridiano que passa pelo ponto vernal, seguindo no sentido leste, ou seja, imitando o movimento de rotação da Terra. Também pode ser medida de forma parecida com a longitude, de menos 180 graus a oeste a mais 180 graus a leste, ou em termos de hora, de menos 12 horas oeste até 12 horas leste. O Stellarium, por exemplo, usa horas para medir a ascensão reta, ok? Então esse é o sistema de coordenadas equatoriais. Ele é único para todos os observadores da Terra. Por exemplo, aí temos algumas estrelas bem famosas, como Sirius, que é a alfa do Cão Maior. Nós podemos ver aí a primeira da tabela, né? A ascensão reta dela é 6 horas e 45 minutos, e a declinação é menos 17. O que significa isso? Que Sirius, no movimento diurno dela, ela passa pelo zênite de um observador que esteja na latitude de 17 graus sul. Eu mesmo moro na latitude de 16 graus sul, então o zênite passa muito próximo do meu... O Sirius passa muito próximo do meu zênite todos os dias, ok? Nós podemos ver outras estrelas muito famosas aí, por exemplo, a Crux, né? A alfa do Cruzeiro do Sul, a quarta de baixo para cima, ela é a alfa do Cruzeiro do Sul, como vocês bem sabem, e a declinação dela é de menos 63 graus, então ela está bastante ao sul, né? Por isso que o Cruzeiro do Sul tem esse nome, porque ele é basicamente visível no hemisfério sul. Nós vemos também algumas estrelas famosas de Órion, né? Betelgeuse, por exemplo, está aí na tabela, tem declinação mais 7, ou seja, ela está ao norte do equador celeste, mas não muito. E na última linha da tabela tem Rigel, que também faz parte da constelação de Órion e está na declinação menos 8, então está 8 graus ao sul do equador. Então, Órion é uma constelação bem grande que tem estrelas tanto ao norte quanto ao sul do Equador, mas todas muito próximas do Equador, né? Por isso que é chamada de uma equação aproximadamente equatorial. Equação não, desculpa, de uma constelação equatorial, ok? O Sol é a única estrela que muda de coordenadas ao longo do ano, já que por causa do movimento de translação da Terra, né? Então, no dia 21 do 12, ou seja, no solstício de verão, nós sabemos muito bem já que o Sol está no Trópico de Capricórnio, ou seja, a declinação é de menos 23,5 graus, porque é a latitude do Trópico de Capricórnio. E a ascensão reta é de 18 horas. Por que de 18 horas? Porque
A referência para a ascensão reta, lembre-se, é o ponto vernal. Em que dia que o Sol está no ponto vernal? No dia 21/3, no dia 21 de março, que é o próximo número do gráfico. No dia 21/3, o Sol está no ponto vernal. Então a declinação é zero e a ascensão reta é zero também. Beleza? 3 meses depois, nós vamos ter o nosso solstício de inverno aqui do hemisfério sul, né? O Sol vai estar passando pelo Trópico de Câncer. Então, a declinação é 23 graus e meio ao norte, ou seja, positiva, ascensão reta, 6 horas. Tá? E 3 meses depois, outro equinócio de setembro, então a declinação volta a ser zero, porque o Sol volta a passar pelo Equador, só que a ascensão reta agora vai ser de 12 horas, ou seja, a partir do dia 21/3, em que tudo é zero, a ascensão reta vai aumentando de 6 em 6 horas, ok? Bom, temos mais outros sistemas de coordenadas celestes, mas nós não vamos nos alongar muito aqui. A gente só vai falar que ele existe. Por exemplo, coordenadas eclípticas. A eclíptica também é um plano. Então nós também podemos usar a eclíptica como referência para sistema de coordenadas. É um sistema particularmente importante, por exemplo, quando você trata de problemas como o lançamento de sondas espaciais, que vão passar muito tempo vagando aí pelo espaço, porque o sistema de coordenadas eclíptico é mais constante em relação ao sistema de coordenadas equatoriais. Mas no sistema de coordenadas eclípticas nós vamos basicamente ter longitude eclíptica e altura do astro, são as duas coordenadas nesse sistema. Outro sistema possível também é o sistema de coordenadas galácticas, né, que usa como plano o plano médio da Via Láctea. Esse é um pouco mais complicado de usar, porque o plano médio da Via Láctea não é tão fácil assim de se obter e ele muda um pouquinho dependendo da tecnologia que se usa, mas também é um sistema possível de se utilizar dependendo da aplicação que se queira, beleza? Então, pessoal, agora nós podemos resolver a questão que nós propomos no começo de tudo isso. Em uma embarcação com destino a Recife, ou seja, latitude -8 e longitude -35, ou seja, Recife está tanto ao sul do Equador quanto a oeste, por isso que é tudo negativo. O comandante observa os dados do GPS e obtém para as coordenadas do navio os valores de latitude -10 graus e longitude -33. Então a embarcação está mais ao sul que Recife e está mais a leste, ok? Pelas coordenadas que foram dadas. Com os valores fornecidos, em que direção, ou seja, em que azimuth a embarcação deve seguir para chegar a Recife? Qual é a distância aproximada até o destino? Considere o raio da Terra de 6.371 km. Então vamos lá. Aqui está Recife com suas coordenadas. Como já falamos, a embarcação está mais ao sul, mais a leste. Então, a direção que ela deve seguir, o sentido que deve seguir é o da seta aí. Então, a gente pode criar um triangulinho usando as diferenças entre as coordenadas, né? Ou seja, vai ter diferença de 2 graus em latitude e 2 graus em longitude. Ô, professor, mas que doideira é essa de usar triângulo plano com ângulo, né? Isso, como assim? Isso não funciona. Na verdade, pessoal, o que nós estamos fazendo aí é aproximar um arco, né? Porque as distâncias medidas são arcos ao longo da superfície terrestre. Mas existe uma aproximação que é muito usada na matemática, que é a seguinte: quando você tem ângulos pequenos, você pode aproximar um arco pela corda que se refere a ele, tá? Por que isso funciona? Porque quando os ângulos são pequenos, tanto a corda quanto o arco vão ser próximos. Para você ter noção, para ângulos menores que 5 graus, o erro que você está cometendo aí é menor que 0,1% em aproximar ângulo por segmento de reta. Então, como os ângulos são pequenos, isso aí pode ser feito sem cometer erros grosseiros, ok? Então, usando esse triangulinho, nós podemos ver que o triângulo aí é isósceles, né? Então os ângulos dele vão ser 90 graus e 2 de 45. Então a embarcação tem que seguir nessa direção aí para chegar em Recife. O azimuth lembra que ela é definido sempre em relação ao norte. Então essa direção seguida que deve seguir a embarcação está a 45 graus da direção norte, mas lembre-se também que o azimuth ele é medido no sentido norte, leste, sul, oeste. E esse ângulo de 45 graus em vermelho ele está no sentido contrário à convenção utilizada. Então nós podemos falar que o azimuth é de menos 45 graus ou simplesmente que ele é de 315 graus. Então se a embarcação seguir nesse azimuth de 315 graus, ele vai chegar em Recife. Agora, a que distância aproximada ele está de Recife? Então, como é que a gente vai transformar esse ângulo em distância? Aí sim é que está.
Usando esse mesmo triangulinho, a gente pode calcular a hipotenusa dele como aproximadamente 2,8 graus, né? Aproximadamente. O que significa isso? Como a embarcação vai seguir ao longo da superfície terrestre, ele vai seguir um arco, né, e não um segmento de reta, a gente deu o nome de D a essa distância que vai seguir, da embarcação até Recife. Esse ângulo de 2,8 ele seria o ângulo central formado por esse arco, tá? E a gente sabe que o raio é de 6.371 graus. Então, utilizando aquela formulinha simples de arco, né? Arco igual a π vezes o raio vezes o ângulo dividido por 180 graus, nós podemos calcular uma distância de aproximadamente 311 quilômetros da embarcação até o destino dela. Então, dessa forma, nós sabemos a distância e nós sabemos em que direção ele deve seguir. E essa é uma das grandes aplicações de sistema de coordenadas geográficas, ok? Na próxima aula, nós vamos voltar a utilizar o sistema de coordenadas celestes, um assunto que é bem mais importante até, que é o de plano meridiano, passagem meridiana dos astros. Lá nós vamos ver nós vamos juntar quase todos os conceitos que nós vimos até agora. Então, em resumo, nós vimos o sistema de coordenadas planas, tanto cartesiano quanto polar. Nós vimos coordenadas geográficas, nós vimos sistema de coordenadas horizontal, sistema de coordenadas equatorial, nós vimos sistema de coordenadas eclíptico e galáctico, sem muita profundidade aqui, ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, comenta, dá sua sugestão, dá sua crítica, isso aí ajuda a melhorar as próximas aulas. Curte e compartilha nas redes sociais, porque ajuda as outras pessoas a ficarem sabendo. Aciona o sininho aí para ter as notificações sempre que sair um novo vídeo. Inscreva-se no canal porque ajuda a divulgar, por favor. E se você quer se aprofundar mais, se você quer exercícios, se inscreva na nossa Google Classroom. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Lá você vai ter listas com exercícios resolvidos que são difíceis de encontrar por aí, tudo bem? Então, pessoal, obrigado e até breve.